Então seja muito bem-vindo ao nosso último webinário do nosso curso de Sagradas Escrituras. Eu espero que tenha sido um percurso muito frutuoso na tua vida. E nós temos para este último webinário uma pergunta bem interessante que alarga, vamos dizer assim, nos ajuda a compreender outros elementos da Sagrada Escritura. Vamos então suplicar o Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, nós suplicamos que a Tua presença em meio a nós nos ajude a penetrar adequadamente em Tua palavra, a palavra que inspiraste, para que daí a presença de Cristo em nossas vidas seja fortalecida, a Sua voz escutada por nós e vivamos assim uma vida coerente com aquilo que cremos e escutamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então a pergunta nos veio por meio do Rodrigo, que colocou assim: é possível entender as interpretações sobre as obras como, para Paulo, as obras da lei são cumprimento de uma lei estéril e para Tiago, as obras são instrumentos de caridade e justiça? Ou seja, como nós podemos interpretar que para Paulo as obras são para Paulo o cumprimento de uma lei estéril, enquanto para Tiago é instrumento de caridade e justiça? Então nós queremos começar lendo os textos, Vamos nos deparar com esses textos para daí tirar o melhor proveito. Adianto que Paulo ele escreve sobre esta lei e essas obras tanto na carta aos Romanos quanto na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas vai dizer assim: nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo entretanto que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E aqui eu já quero dar uma nota de interpretação. Olha o que Paulo está falando, obras da lei, certo? Enquanto o Tiago vai falar simplesmente de obras. Ele vai falar de lei antes, e aí nós já vamos entendendo também o contexto para compreender. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificado em Cristo nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Então Paulo, ele nesse primeiro argumento, na carta aos Gálatas, nós temos que nos lembrar qual é o contexto da carta aos Gálatas, E ela nos ajuda para depois pegar a carta aos Romanos. Paulo teve grandes desafios, como nós sabemos, com os judaizantes. Quem eram? Aqueles que vinham e eram cristãos, oriundos do judaísmo, mas que defendiam a necessidade de se passar primeiro pela fé hebraica, ou seja, e pelas suas obras da lei. Quais são as obras da lei? A circuncisão, por exemplo. Passar pela circuncisão para ir aderir a Cristo. Ou seja, eu preciso primeiro ser circunciso para depois crer em Cristo, como aconteceu com os primeiros apóstolos, como aconteceu com muitos dos primeiros cristãos. Então, os gregos ou os gentios, aqueles que não eram judeus, eles tinham que passar, segundo esses judaizantes, pelo judaísmo e pela obra da carne, pela obra da lei, essa obra que
que faz uma marca na carne, a circuncisão, e outras para, enfim, ser cristão. Paulo diz que não, que isso não é necessário. E isso já tinha sido afirmado no Concílio de Jerusalém. Mas esses judaizantes vão perseguir Paulo e vão tornar sua vida muito pesada. E Paulo vai concluir dizendo, justamente, não invalido a graça de Deus, pois se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Olha só o argumento de Paulo. A nossa justiça, o acesso à justiça, é importante essa palavra, o acesso à justiça nos é dada por meio de Cristo. É por meio de sua morte e não pela lei que foi superada por Cristo que posso ter acesso a esta vida. Não é que os judaizantes negavam Jesus Cristo, porque eles eram cristãos, mas eles diziam, é preciso primeiro passar pela lei. Paulo está dizendo, não é necessário passar pela lei. Na verdade, Cristo, em sua morte, justamente, ele cumpriu perfeitamente a lei. E aí é assim que nós queremos nos aproximar da carta aos Romanos, quando Paulo também vai abordar este tema e vai dizer, eu não citei aqui, mas nós temos a primeira citação, ela é de Gálatas 2,16, ela também está em Romanos 3,28, que nós vamos ler agora, né? A gente sempre lê um pouco antes, para poder compreender melhor o contexto, e depois na carta de Tiago 2,24. Então, na carta aos Romanos, Paulo diz, versículo 27, onde está então o motivo de glória? Fica excluído. Paulo ele acabou de falar que todos, judeus e gentios, pecaram. Por isso, todos precisavam de um Salvador, que se chama Jesus Cristo. Então, Paulo ele inclui todos no pecado, e cada um a seu modo. Você pode depois ler a carta aos Romanos, para poder entender o capítulo 1, 2 e 3, que introduzem essa discussão, que vai ser fundamental, porque Lutero vai se basear nela para falar do sola fide, ou seja, só a fé, sola fides. E Paulo vai dizer, onde fica então o motivo de glória? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Olha só o que Paulo diz. Há uma lei da fé. Paulo não é contrário à lei, mas sim a esta lei da fé. Portanto, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé. Nós sustentamos que o homem é justificado. A sua obra, o seu acesso à salvação se dá pela fé, sem a prática da lei. Ou seja, para ser salvo, eu preciso da fé em Cristo. E isso se dá no batismo. Quando eu aceito, eu acolho o mistério da morte de Cristo na minha vida. Ele morreu por mim. E o batismo é o acesso na sua morte. É o acesso justamente, então, à vida nova que Cristo nos trouxe. Não pela prática da lei. Se eu praticar a lei sem ser batizado, eu não tenho acesso a essa lei. E aqui a lei antiga, né? Então, a lei aqui é lei de Israel. Estamos falando da lei de Israel. Não é simplesmente a prática dessa lei como fazem os judeus. E na época de Paulo, faziam os judeus ali. Não é o acesso a estas leis que dá a salvação. Caso contrário, Cristo veio em vão. Porque não precisava de Jesus Cristo, então, para ser salvo. Cristo poderia ter ficado, então, o Filho de Deus ficado nos seus céus, e tudo estaria resolvido. Mas no cristianismo nós temos um fato muito importante a ser considerado. É o momento em que o remédio ele precede, ou pelo menos precede quanto à compreensão, a doença. Sim, porque só em Jesus, quando chega o Filho de Deus, nós podemos compreender o que é o pecado em sua totalidade. Não que o Antigo Testamento não nos tenha dito, mas a própria revelação do pecado original e a compreensão do que é o pecado original só se dá plenamente em Jesus Cristo. Então, por isso, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, o remédio
ele, de certo modo, precede na compreensão a doença. Porque só pelo remédio entendemos a gravidade da doença. Por isso, Jesus Cristo, ele é o acesso à salvação. A salvação que o homem, se Deus não tivesse se revelado, não compreenderia. Como nós não compreenderíamos que Deus é trinitário. Como nós não compreenderíamos o nosso chamado a viver como filhos. Porque em Deus há um Filho natural. A segunda pessoa da Trindade, que nos chama a viver como filhos. Não compreenderíamos a nossa vocação. Então em Cristo se dá a revelação. E é na luz de Cristo que compreendemos o mal. O mal que foi realizado e ele como remédio a este mal. Pois, como diz Paulo, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei, isto é, não por causa das práticas dos sacrifícios antigos, não por causa que Paulo vai dizer que é tudo sombra. Tinha sua validade até Cristo. O que é que Paulo diz? A realidade é Cristo, diz Paulo aos Colossenses. Enquanto isso, a questão das luas, das festividades judaicas, dos sacrifícios são sombra. Cristo é a realidade que está de pé, cuja esses atos, estas obras que eram do Antigo Testamento eram somente a sombra dele. Enquanto a realidade não se apresentava, a sombra tinha o seu efeito, porque se remetia à verdade de Cristo. Mas a partir do momento da revelação em Cristo, então isto permanece somente sombra. E não é justo você bater uma foto da sombra e dizer que bela pessoa, né? Você bate da pessoa. Porque ali você encontra a identidade, as características, a realidade e a totalidade. Então, em Jesus Cristo, nós encontramos a totalidade. Por isso, Paulo está argumentando justamente contra essa mentalidade judaizante. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? O Deus de Israel é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo também que é das nações. Que é também das nações. Pois há um só Deus que justificará, olha só, os circuncisos pela fé e também os incircuncisos através da fé. Os circuncisos, judeus, como serão justificados? Pela fé. E os incircuncisos, como serão justificados? Pela fé. Então, diz Paulo, eliminamos a lei através da fé? Ou seja, a lei perdeu valor por causa da fé? Ou seja, a fé em Cristo? Paulo vai dizer, pelo contrário, a consolidamos. A lei não é abolida pela fé. Aqueles que pegam Paulo sem compreendê-lo e dizem que ele é contrário às obras, à lei, não entenderam o pensamento de Paulo. Paulo está dizendo que a fé, ao contrário, consolida a lei. Por que consolida a lei? Porque a coloca em seu verdadeiro lugar. A lei de Israel não foi abolida, ela foi aperfeiçoada. Mas ela foi aperfeiçoada em Cristo. Ou seja, se você elimina o mistério de Cristo e sua revelação, então você coloca a lei no seu patamar mais alto e assim ela teria, vamos dizer, a função de salvar. Então Cristo é inútil. Paulo está dizendo, no mistério de Cristo, a lei encontra toda a sua justificação. A lei encontra todo o seu papel dentro da vida cristã. Porque a lei de Israel não foi abolida. Ela foi aperfeiçoada em Cristo. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Isto é, os mandamentos que o Senhor nos deu não foram invalidados, ao contrário, foram aperfeiçoados. E agora vamos olhar um pouquinho Tiago e daí tirar nossas conclusões, tá certo?
Então, a carta de Tiago vai ser particularmente no versículo 18, onde ele vai tratar dessa questão, mas do capítulo 2, mas eu queria pegar alguns pontos antes, né? Então, São Tiago ele está falando. Ele é muito prático, está falando de várias atitudes que devem ser tomadas. E ele diz no versículo 26 do capítulo 1, se alguém pensa ser religioso, mas não freia a língua, antes se engana a si mesmo. Se você pensa ser religioso, mas não consegue nem frear a língua, você só se engana. Saiba que sua religião é vã. Olha só. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas, o que é isso? A lei de Israel, que privilegia os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Olha o que ele vai continuar dizendo, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem na vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro, ricamente vestida, e outra pobre, com sua roupa suja, e derdes atenção a que se traja ricamente, e se disserdes, senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto ao pobre dizes, tu fica neste pé aí, ou então senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios perversos? Por que raciocínios perversos? Porque justamente Tiago vai relembrar aqui na frente. O que diz a Escritura? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, se cumpris a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Porque a lei não pode ser abolida, nem para Paulo, nem para Tiago. Porque é a Sagrada Escritura. Então ela é aperfeiçoada. E Tiago vai recordando aqui os elementos justamente do Antigo Testamento. E vamos entrar no ponto mais fino, né? Com efeito, diz Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, e ele está falando da lei de Israel, torna-se culpado pela transgressão da lei inteira, porque você precisa cumprir tudo. Se você não cumprir uma parte, você está transgredindo toda a lei. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Então, Tiago está chamando aqui o quê? A coerência de vida. A coerência dessa comunidade que se reúne e que já tem divisões. E que tem ricos e que tem pobres. E aí, ele continua. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, atenção, ele não está falando aqui obras da lei. Que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Que pergunta difícil. Ué, Paulo não disse que a fé salvava? Por que Tiago está dizendo agora, fazendo uma pergunta, acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Olha, Tiago está falando que há uma ligação indissolúvel entre fé e obras. Não é que elas estão separadas. É porque o vínculo entre elas é tão indissolúvel ao ponto que Tiago vai dizer, se tua fé não tem obras, ela está morta. Na verdade, ela não existe. Por isso não há salvação. Ela não existe. Versículo 18 continua, de fato, alguém poderá objetar, tu tens a fé e eu tenho as obras. E aí Tiago diz, separando fé e obras, você tem fé, eu tenho obras. Então, Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras.
Então, a unidade indissolúvel entre fé e obras apresentada por Tiago está no fato de que a fé produz obras. Então vamos tentar compreender do que Tiago está falando e do que Paulo está falando. Bom, já compreendemos, mas há um elemento importante. Quando Paulo está falando aos Romanos e aos Gálatas, ele está falando daquela adesão à fé. Ou seja, se trata de ou você despreza o mistério de Cristo, acolhendo a lei hebraica e tudo aquilo que é a lei hebraica, ou você acolhe Jesus Cristo. Paulo mesmo disse que esta fé em Cristo consolida a lei. Ou seja, ela não é a contrária. Fé e obras, na verdade obras da lei, são fundamentais. Tiago está falando das obras de caridade que também estão presentes na lei, e pela lei, aqui entenda, a Sagrada Escritura, nós já conhecemos, sabemos o que temos que fazer, cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, todo esse elemento da caridade, do amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo isso nós sabemos o que temos que fazer. Mas, Paulo está falando, para se ter acesso à salvação, é necessário crer em Cristo. E não dizer, não tanto faz Cristo ou não, eu quero cumprir as leis hebraicas. Paulo está dizendo, não é necessário. Não é necessário você cumprir, a lei hebraica não está acima de Cristo. Você não precisa se circuncidar, você não precisa oferecer sacrifícios no templo, porque Cristo veio aperfeiçoar a lei. E ele consolidou a lei. Agora aqui, Tiago já está falando de uma outra ótica. Ele está falando de uma comunidade que já abraçou a fé, que já vive a vida cristã, e ele está dizendo, não adianta ficar dizendo, eu tenho fé, como Jesus disse dos judeus, não adianta dizer, eu tenho Abraão por pai, porque Abraão não fez essas obras, disse Jesus, que vós estáis fazendo, que é perseguir Jesus Cristo. Tiago está dizendo, não basta ter abraçado a fé. É necessário a indissolubilidade que existe entre fé e obras. É necessário que essa fé se expresse por obras. Por toda obra de caridade. Que é não a circuncisão, não é o sacrifício a qual o Tiago está se falando aqui, então o contexto é diferente. São aqueles elementos que estão na lei e que nos foram dados por Jesus Cristo. De viver a caridade e a justiça, a vivência. Por isso, a pergunta, é possível entender essa relação e a interpretação entre o que é para Paulo as obras como lei, como cumprimento de lei estéril, e para Tiago como instrumento de justiça e caridade? Se trata de dois elementos, de dois contextos muito diferentes, e não se trata da mesma coisa. Paulo está indo contra a circuncisão, contra os sacrifícios, contra várias, vamos dizer assim, várias formas devocionais dos judeus que foram aperfeiçoados em Cristo. Por isso, não é necessário ficar parado na lei, mas sim seguir a Jesus Cristo. Enquanto Tiago está dizendo, você que já segue Jesus Cristo, você que já vive, já foi inserido na graça divina, toda graça e toda sabedoria, diz Tiago, vem do alto. Você que já vive assim, não pense, basta crer. Basta ter feito aquele primeiro ato. E agora eu vivo como eu quero. Inclusive, a Veritatis Splendor, ela fala da opção fundamental. Um erro dentro da teologia moral. A pessoa que diz, não, eu fiz uma opção fundamental na minha vida. Qual foi? Eu fiz a opção de viver para Cristo. De crer nele. E aí, a pessoa justifica todos os seus atos, vive de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, na língua aqui, né? Fala de qualquer jeito, descuida-se da caridade e do serviço da justiça, que é também os exercícios religiosos, a participação da Santa Missa, alegando, eu fiz uma opção fundamental. Não, isso é um grande erro. A opção por Deus se dá dia após dia.
A vida de fé se comprova e cresce dia após dia. Não é estático, é justamente dinâmico, em crescimento, graças à vivência da caridade, que nos faz entender o que é a fé. Se a gente quisesse entender qual é a fé de Madre Teresa, olhe as obras dela. Se quisermos entender qual foi a fé, como foi a fé de São João Paulo II, olhe as obras dele. Mas de alguém que você não vê as obras, você se pergunta, qual foi o tamanho da fé? E podemos ficar sem resposta. Por isso, como diz Tiago, mostra-me tua fé sem as obras e te mostrarei a fé pelas minhas obras. A obra de seguir Cristo e viver segundo a sua vontade. Espero que tenha esclarecido, tenha sido instrutivo também, né? Esse nosso último webinário, que nos dá também a oportunidade, nos deu a oportunidade de fazer aquilo que eu falei alguns webinários atrás, que foi o quê? Entender o texto a partir do seu contexto. É necessário compreender o contexto de cada livro para não interpretá-lo mal. Até porque existe um princípio hermenêutico da Sagrada Escritura que a Igreja nos ensina que a Bíblia não se contradiz. A Sagrada Escritura, porque divinamente inspirada, não se contradiz. Então, é preciso compreender a fundo o que o contexto está dizendo, né? O que o contexto me ajuda a compreender daquela palavra e assim ter acesso à verdade que emana das Escrituras. Esse aqui foi justamente o ponto que Lutero caiu. Então, que nós, diferentemente, possamos nos apoiar no ensinamento da Igreja, ela que tem o encargo de interpretar adequadamente a palavra de Deus. Um grande abraço em todos e feliz por esses tempos em que estivemos juntos, podendo também trazer um pouco mais de luz a partir do webinário. Um grande abraço, fiquem com Deus.